Esta viagem começa no norte da Itália, em Verona, a cidade onde se passa Romeu e Julieta, e depois segue a leste, passando por vinhedos e castelos, até chegar à joia cultural de Pádua. Depois, continua a leste, atravessando o Canal de Brenta e a Lagoa de Veneza, até a cidade homônima, uma das mais famosas do mundo e com mais de 1.500 anos de história. No norte de Veneza está o contraforte sul dos Alpes e uma série de vilas históricas perto de Asolo. A jornada termina em Vicenza, o lar de um dos grandes arquitetos renascentistas tardios, cujas construções na cidade influenciam o mundo todo há séculos. Verona, no rio Adige, tem uma história que começa com o Império Romano, e no centro da cidade fica o anfiteatro. Também chamado de Arena, é um dos anfiteatros mais bem preservados da época romana. Foi construído no século I depois de Cristo e tinha capacidade para 25.000 pessoas, que iam assistir aos gladiadores lutarem até a morte. A arena está tão bem cuidada porque no século XVI o povo de Verona percebeu sua importância e decidiu restaurar e preservar o edifício. Hoje em dia, o anfiteatro tem um uso mais pacífico, concertos de ópera em julho e agosto. O público se acomoda em assentos de mármore, então uma almofada bem fofa é um ótimo recurso para produções mais longas. Praticamente todo lugar de Verona tem uma história importante a ser descoberta. Pode ser uma igreja, uma construção romana, ou um dos antigos portões de entrada na cidade. E protegendo a ponte de Castelvecchio está o próprio castelo. Ao longo dos séculos, esta fortaleza medieval testemunhou várias invasões, sofrendo diversas mudanças. Por exemplo, foi modernizada por Napoleão Bonaparte quando ele tomou a cidade em 1805. Na Piazza delle Erbe fica a Torre dei Lamberti, que tem 83 metros de altura. A construção começou em 1172 e no topo encontram-se os sinos Rengo e Marangona, que datam do século XV e ainda ressoam pela cidade. A torre fica na esquina da prefeitura, com vista para um próspero mercado que vende todo tipo de mercadoria. Quase tão alto quanto a Torre dei Lamberti é o campanile, ou campanário, da Catedral de Verona. O trabalho começou no século XVI e só terminou 400 anos depois. A construção da catedral em si começou em 1117 e substituiu várias outras igrejas anteriores de até 700 anos antes. Na margem norte do rio fica o semicircular Teatro Romano, o mais importante do norte da Itália. Ele foi construído na mesma época que a Arena. A restauração começou no século XIX e hoje em dia o teatro é usado nos meses de verão para uma temporada de peças de Shakespeare, principalmente Romeu e Julieta, que se passa na cidade. Com tanta história e cultura nestas ruas antigas, é fácil entender por que Verona se tornou um destino turístico tão popular. A oeste encontram-se uma paisagem de vinhedos e a comuna fortificada de Soave, que emprestou o nome para um vinho branco seco. O castelo do século XIV, rodeado de vinhedos, tem vista para a cidade fortificada na parte mais baixa da colina. Por perto fica Lonigo, com uma igreja e um campanário antigos. Uma linda e importante vila, uma das várias que esta viagem vai conhecer na região de Vêneto, tem vista para Lonigo. Esta é a Vila La Rocca, construída para a rica família Pisani no início do século XVI.
foi projetada por Vincenzo Scamozzi, aluno de um dos maiores arquitetos do mundo, Andrea Palladio, cujo trabalho ainda será contemplado. Olhando este edifício, é difícil acreditar que não é dos séculos XVIII ou XIX. A recriação de ideias clássicas inspiradas em templos romanos e aplicadas em projetos de casas foi uma revolução para a época. A Vila La Rocca foi pensada como uma casa, mas não como uma residência permanente. A ideia era servir como um lugar para visitar no verão, comer com amigos e aproveitar a tarde ensolarada. Este elegante projeto tem um pórtico recuado na casa, criando uma simples forma quadrada. Algo raro de se ver na vila é o óculo, uma abertura circular no teto que serve para o ar quente sair. Assim, uma brisa fria pode entrar pelas enormes janelas sem vidros. É um meio eficaz de criar um ar-condicionado natural. Quando chove na Vila La Rocca, a água cai através de uma grelha de pedra no saguão e é coletada em uma tina no porão. A 30 quilômetros a leste fica Pádua, a cidade mais antiga do norte da Itália e um dos grandes destinos culturais e artísticos da Europa. Trabalhos de alguns dos grandes artistas do Renascimento ainda podem ser encontrados em várias igrejas de Pádua, inclusive na catedral. A construção da Basílica de Santo Antônio de Pádua começou em 1232, um ano depois da morte do padroeiro da cidade. O edifício tem uma mistura de estilos devido a sucessivas reconstruções, mas a sensação que a cúpula passa é de uma arquitetura bizantina. Outro telhado surpreendente é o do Palazzo della Ragione, a prefeitura de Pádua, que supostamente tem o maior telhado sem suporte de colunas da Europa. O prédio inicial, que começou a ser construído em 1172, tinha 3 telhados. No século seguinte, o telhado único substituiu os anteriores e ainda permanece em uso 7 séculos depois. O Prato della Valle é uma das maiores praças da Itália. Construído no século XVIII, é um lugar que o povo de Pádua adora para se encontrar e passear. Saindo da cidade a leste, fica o Canal de Brenta, que liga Pádua ao mar. Durante um trecho, ele corre do lado de enormes vilas, construídas pelos ricos nobres de Veneza que queriam escapar do calor e do fedor da cidade durante o verão. Uma das mais grandiosas é a Vila Pisani, construída no início do século XVIII. A parte principal da fachada da casa foi feita para impressionar e fica em frente a uma curva no canal. O estilo é o barroco, com todos os detalhes arquitetônicos em estátuas, pilares e ornamentos. Atrás da casa, os visitantes se impressionam com um longo canal que dá em outro incrível prédio barroco, que, na verdade, serve para disfarçar um celeiro comum. Hoje, a Vila Pisani é um museu nacional e pode ser aproveitada por todos. O Canal de Brenta dá na Lagoa de Veneza, com águas continentais protegidas por uma estreita faixa de ilhas. A faixa central se chama Lido e se tornou um popular destino de férias no século XIX. Todo ano, esta ilha recebe o Festival de Cinema de Veneza. Mas aparentemente flutuando no meio da lagoa está uma das maiores atrações do mundo e uma das poucas cidades que podem realmente ser chamadas de singular: Veneza. Um escritor russo do século XIX escreveu o seguinte quando visitou Veneza: construir uma cidade onde é impossível é loucura por si só, mas construir uma das mais elegantes e grandiosas cidades onde seria impossível é uma loucura genial. Veneza surgiu com o colapso do Império Romano no século V e as invasões bárbaras. As pessoas procuraram segurança na lagoa e começaram a construir casas em estacas de madeira. Com a expansão de Veneza,
Todos os prédios passaram a ser construídos em cima dessas estacas, submergidas no lodo da lagoa. Durante séculos, o centro da vida social e política da cidade era a Praça de São Marcos. Foi o lugar escolhido para construir a Basílica de São Marcos no século IX para sepultar o corpo do padroeiro de Veneza. Na praça, encontra-se o Campanário de São Marcos, construído em 1514. Ele desmoronou em 1902 e foi reconstruído no mesmo estilo. Antigamente, a autoridade suprema em Veneza era o Doge, e seu palácio foi construído no século XIV. Quando a prisão exigiu mais espaço, uma ponte ligou o palácio à penitenciária. Ela se chamou Ponte dos Suspiros, porque reza a lenda que os prisioneiros suspiravam quando viam a bela cidade pela última vez. No verão, Veneza fica cheia de visitantes que vão se maravilhar com esta cidade extraordinária no mar. O turismo é importante para a economia de Veneza desde o século XVIII, graças à sua arte e sua arquitetura. Naquela época, a cidade recebia poucos milhares de visitantes por ano. Hoje, mais de 7 milhões chegam de avião no aeroporto Marco Polo, no lado norte da lagoa. Alguns turistas vão de trem, que chega à estação construída em 1924. É um dos prédios modernos da cidade. Como não há estradas em Veneza, apenas canais, o único meio de transporte da cidade são barcos. As pessoas usam ônibus e táxis aquáticos. Ambulâncias, viaturas e caminhões de bombeiro também são barcos. Toda a entrega na cidade é feita por via aquática. Pode parecer caótico, mas o número de acidentes é surpreendentemente baixo. Entre tantos barcos está o mais famoso, a gôndola, que é conduzida pelo gondoleiro. No século XVII, havia mais de 10 mil, mas hoje em dia o número caiu para 400. Os gondoleiros precisam conhecer a história de Veneza e saber conduzir a embarcação nos espaços estreitos dos canais. A via mais movimentada da cidade é o Grande Canal, com sua forma em S, que provavelmente acompanha a do antigo rio que corria nos pântanos. Nas margens do canal de 4 quilômetros, encontram-se mais de 170 prédios, a maioria construída entre os séculos XIII e XVIII. Grande parte desses palácios foram construídos para exibir a riqueza e o status do proprietário, porque cada um custava uma pequena fortuna. Até o século XIX, só a ponte de Rialto atravessava o Grande Canal. A ponte atual foi construída em 1591 e tem 2 fileiras de lojas. Foi previsto que ela desmoronaria, mas ela continua firme há 400 anos. Nos distritos principais de Veneza há mais de 100 igrejas, muitas das quais são obras-primas arquitetônicas. Uma das mais importantes é a Basílica de São Jorge Maior, que fica numa pequena ilha em frente à Basílica de São Marcos. Uma igreja está erguida nesse lugar desde o século X, mas em 1565, Andrea Palladio, um arquiteto que ainda vai figurar muito nesta viagem, substituiu o antigo edifício gótico por este projeto clássico incrível. A pedra fundamental foi colocada na presença do Papa. O campanário caiu em 1774 e foi reconstruído no mesmo estilo daquele da Praça de São Marcos. O topo oferece vistas maravilhosas da cidade. Veneza ficou cada vez mais rica e poderosa e passou a precisar de navios de guerra para proteger as embarcações de comércio, porque a prosperidade atraía inimigos. O arsenal de Veneza já existia no século XIII e talvez seja muito mais antigo. Até o fim do século XVIII, este era o maior complexo industrial na Europa, construindo navios em um processo que mais parecia uma linha de montagem. Em 1450, mais de 3 mil navios venezianos estavam em operação, tanto embarcações de suprimentos como de guerra.
A enorme frota fez Veneza se tornar a maior potência comercial que a Europa já tinha visto. Essa prosperidade acabou quando a cidade e as ilhas que a rodeiam foram conquistadas por Napoleão em 1797. Só em 1866, Veneza finalmente integrou o recém-criado Reino de Itália. Pouco mais de 60 quilômetros ao norte da cidade está o contraforte sul dos Alpes. E nesta paisagem cheia de colinas encontram-se várias lindas vilas construídas entre os séculos XVI e XVIII. Algumas foram projetadas por Andrea Palladio e se tornaram casas historicamente importantes, não só na Itália como no mundo. Um dos melhores trabalhos do arquiteto é a Villa Emo, em Fanzolo. A genialidade de Palladio foi adotar proporções matemáticas em um estilo simples. A vila foi feita para a família Emo como uma fazenda, e Palladio criou 2 alas para uso agrícola, com acesso sob uma colunata que protegia os habitantes do sol e da chuva. Observando as linhas deste edifício clássico, é difícil acreditar que ele foi concluído em 1565. Foi uma época em que a maior parte da Europa Ocidental ainda construía casas com vigas de madeira e mansões fortificadas. O impacto que as criações de Palladio tiveram em arquitetos visitantes foi enorme. Desde o século XVIII, eles vão de todas as partes da Europa e até de lugares mais longínquos como os Estados Unidos. A Villa Emo agora é um patrimônio mundial da humanidade. Outro projeto de Palladio fica a 11 quilômetros ao norte, em Macer, e também é um patrimônio mundial. Esta é a Vila Bárbaro, também conhecida como Vila de Macer. Foi concluída em 1558, alguns anos antes de o arquiteto começar o trabalho na Villa Emo. Aqui, a seção central foi inspirada por um templo romano antigo e adaptada para uso doméstico. Essa é a genialidade de Palladio. O bloco principal é flanqueado por 2 alas, cada uma com 2 andares, com uma colunata em frente à fachada. Como na Villa Emo, os cômodos do térreo eram para assuntos oficiais e os do segundo andar eram os aposentos dos moradores. Na parte de trás da casa tem uma gruta artificial ou ninfeu. Palladio não se envolvia com projetos para o jardim. E isso provavelmente foi ideia da família Bárbaro. Esta obra-prima da arquitetura renascentista tardia está aberta para o público o ano todo. Um dos melhores escultores neoclássicos do século XIX foi Antonio Canova, que nasceu em Possagno, no contraforte dos Alpes. Perto do fim da vida, ele voltou para sua cidade natal e, em 1819, começou a construção deste templo neoclássico como uma igreja cristã. Sua inspiração veio do Panteão Romano, que começou como um templo pagão e se tornou uma igreja cristã. O pórtico foi baseado no Partenon, na Acrópole em Atenas. Dessa forma, Canova exaltava 3 grandes categorias: as artes cristã, romana e grega. Ele não imaginava que sua criação viria a se tornar seu próprio mausoléu. Canova morreu em 1822 e seu corpo foi enterrado dentro da escultura. O trabalho neste incrível templo neogótico continuou, e ele ficou pronto em 1830. Perto de Vicenza, o destino final desta viagem, fica a Villa Valmarana ai Nani, construída no século XVII e que tem uma lenda muito triste. Ai Nani significa aos anões, e supostamente uma princesa que morava na vila era uma anã. Os pais, achando que estavam fazendo uma gentileza, contrataram criados anões e mantiveram a filha longe do mundo exterior. Um dia, um príncipe apareceu no jardim e a princesa, percebendo como era pequena, se jogou do telhado. Os criados ficaram tão consternados com a morte dela que ficaram literalmente petrificados de luto e agora vigiam os muros da vila.
Perto de Vicenza, também se encontra esta passarela incomum em direção a uma igreja no topo de uma colina, o Santuário della Madonna di Monte Iberico. Foi construído no século XVIII e sua escadaria mede 700 metros de comprimento e tem 150 arcos. Além de manter os fiéis secos, os arcos representavam um número de contas do rosário. Em um acordo bem moderno de marketing, os arcos foram patrocinados, e cada um tem o nome de um indivíduo ou organização. No topo da colina fica a Basílica de Santa Maria de Monte Iberico. Esta igreja do século XVIII substituiu sua antecessora, construída 300 anos antes. Diz-se que a Virgem Maria apareceu nesta colina em 1426 e prometeu que se o povo de Vicenza construísse uma igreja, ela os salvaria da peste. A construção ficou pronta em 3 meses. Durante séculos, Vicenza ficou conhecida como a Veneza do continente, graças à sua herança artística e arquitetônica. Ela é mais conhecida hoje como a cidade de Palladio. Foi em Vicenza que Andrea Palladio morou e trabalhou no início do século XVI, e 23 de seus projetos ainda podem ser visitados. O trabalho que revelou o arquiteto foi a colunata do exterior da antiga prefeitura gótica. Esse foi um dos primeiros exemplos do que ficaria conhecido como as janelas palladianas, uma reinterpretação clássica de ideias romanas. Do lado da Basílica Palladiana fica uma estátua do grande arquiteto. Seus projetos podem ser encontrados na maioria das ruas, e alguns se destacam como o Palazzo del Capitaniato, construído para o líder militar da cidade em 1571. E outros, como o Palazzo Tieni, erigido em 1542 em volta de um jardim com colunata quase escondido. Outro edifício muito influente é o Palazzo Chiericati. Na época da construção, em 1550, não havia nada igual. Mas hoje em dia é possível ver todos os prédios inspirados pelo palácio do arquiteto italiano. Mas um dos trabalhos de Palladio é muito mais influente que todos os outros. De uma entrada modesta em uma pista tranquila, chega-se à Vila Almerico Capra, mais conhecida como Vila Rotonda. Esta casa deve ter inspirado outros 1000 edifícios, mas Palladio se baseou do Panteão em Roma. Ele adaptou o projeto para incluir 4 pórticos, porque, nas palavras dele, todos gostam de vistas lindas nos 4 lados. A casa é quadrada e tem um saguão central redondo aberto para os 4 lados. A construção começou em 1567, mas nem Palladio nem o dono, Paolo Almerico, viram a obra completa. Os dois morreram antes de ela acabar. Seu assistente de longa data, Vincenzo Scamozzi, supervisionou a construção da vila, incluindo a cúpula com um óculo, mas que agora uma cúpula colocada em outro século encobriu. A visão de Palladio de um passado clássico, adaptado para a vida doméstica, chegou à perfeição neste projeto. Ele passou a ser considerado um dos maiores arquitetos do mundo. E suas casas, principalmente a Vila Rotonda, são uma fonte de inspiração para arquitetos desde então. É o lugar perfeito para encerrar a jornada.